uma das abordagens que menos comunicava com o cristianismo, ou até mesmo mais atacava, vamos dizer Sim. assim, porque lógico vai depender da professora que você tem, professor que você tem, era a psicanálise. Sim. Tanto que na época eu fui até mais para TCC, né, aprender mais tal, porque eu via menos conflitos assim, né? Para você, como é que isso se juntou? Muito interessante. Psicanálise Vai ser uma e conversa boa. cristianismo. Bom, quando eu fui fazer psicanálise, Douglas, foi o reitor da PUC que indicou. Eu tenho doutor honoris causa na área de saúde mental. Ok. E ele indicou por quê? Porque já tinha vários livros publicados, meus, e eu trabalhava com pessoas, ele disse, não quero que você faça psicologia. Eu quero que você estude psicanálise, Ok. porque vai muito da sua essência. Eu não sabia de nada, não sabia o que abordava. Eu já trabalhava com aconselhamento há muitos anos, sempre trabalhei com um grupo de mulheres, nessa linha que eu tô falando. E eu cheguei no Instituto de Psicanálise, naquela época presencial, totalmente secular. Me apresentaram uma história de Lacan. Falei, Deus me livre, esse homem é louco, saí de perto, não quis. E foi direto, então, para a linha de Freud e Jung. E eu me lembro que tinha um pastor batista que estava junto nesse instituto. E esse homem foi fundamental, junto com esse reitor da PUC. Interessante. Porque eles falaram assim para mim, a gente lê o seu conteúdo, você tem uma palavra de sabedoria, você encontra evangelho nas linhas do que você escreve. Ângela, eu sei que vai parecer louco, mas faça psicanálise. Os 3 primeiros meses foi muito difícil, mas eu comecei a confrontar eles. Por exemplo, eu lembro de uma aula que foi assim, Freud disse, pensamento, ensaio da ação. Eu levantei o dedinho e falei, tá, mas na Bíblia diz, como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Aí ele, não, mas isso foi Freud. Eu falei, pois é, mas antes de Freud, um pouquinho antes, tá na Bíblia. Nossa. Beleza, 1000 aí anos antes. vai uma aula aqui, vai uma outra aula ali, né, e eu confrontando tudo, porque eu não fui fiel naquele tempo. Eu estudei para mim querer melhorar as minhas palestras. Eu estudei para me cuidar de adolescente. Eu não queria clinicar, não tinha essa pretensão de clinicar. Eu não sabia o que Deus estava preparando para mim. E eu lembro que eu comecei a questionar tudo. E era muito legal, porque eu questionava. Lembra que eu aprendi E tinha um ambiente legal pra questionar? Tinha, Tal? e lembra que eu aprendi que eu li na Bíblia? Que eu converti lendo a Bíblia. Então, para mim, tinha coisa que era muito clara. Eu me lembro de um dia que eles foram falar uma palestra lá dentro da linha psicanalítica sobre doenças, né? Doenças psicossomáticas, né? E conversa vai, conversa vem. Aí eu peguei e pedi licença para eles, com muita ética, com muita educação, né? Muita fineza, assim, respeitando o ambiente, né? Eu falei, com licença, eu posso falar alguma coisa? Sim. Eu falei, olha, mas doença psicossomática, o termo tá na tal época. Pois é, mas na Bíblia fala, olha aqui, quando remoí minhas lembranças amargas dentro de mim, senti picada nos meus rins. Tá em Salmos. E foi tão legal, porque eu via Deus naquilo. Douglas, eu não sei te explicar. Parece que a janela abria. Parece que meu olho abria. Eu ficava assim, ó. Peraí, isso aqui Freud disse, mas eu vou bater contra. Isso aqui, Jung, que é filho de pastor. Gente, as teorias de Jung são maravilhosas. Eu pegava tudo aqui de Jung e falava, eu gostei do Jung. Pegava aqui, eu falava, não, esse Freud aqui, se você encontrar alguma coisa boa, você me conta, né? Sem preconceito. Aí pegava, Lacan, quer dizer, pegava tudo ali e olhando, e sem que eu percebesse, eu fui me apaixonando. Eu peguei aquele texto da Bíblia que fala, olha, eu vou reter o que é bom, e o que não for bom, vou deixar pra lá. E foi muito interessante, porque aí eles também chamavam a atenção deles. Eu me lembro de um dia que eu fazia um estágio numa clínica psiquiátrica e começou a dar muito resultado. Dava mais resultado os meus atendimentos como cristã, uma mulher cristã que estava estudando na psicanálise do que qualquer outro aluno. Então, assim, eles me chamavam e falavam, Ângela, dá pra você cuidar daquele caso pra gente? E eu ia cuidar do caso e era muito assertivo. E quando eu pegava aquele caso, eu pegava um contexto bíblico. Aí eu fui indo, estudei tudo quanto é área que podia do lado. PNL, vai pra uma coisa, pra outra, neurociência. E fui juntando tudo e criamos, então, uma metodologia sem eu perceber que eu estava fazendo isso. E o consultório, comecei a atender no consultório, cada vez mais resultado, muita prova social. E fui desenvolvendo assim que chegou num ponto que não tinha como nem eles me questionarem. Eu me lembro de uma vez que alguém falou assim pra mim, mas você não pode estudar psicanálise, né? Foi fazendo todos os conteúdos que ele tinha contra Freud, contra não sei mais o que. Eu peguei e falei assim, peraí, mas Freud não era judeu? Era. Então ele cresceu estudando onde? Faz sentido. Eu falei, se você for observar, as bases psicanalíticas que funcionam, elas são bíblicas.
Eu falei, gente, isso aqui funciona. A cura é pela fala. Se eu não colocar pra fora... E eu fui olhando aquele amor empático. Então, o que acontece? Quando eu peguei todo esse conteúdo, esse professor Batista, um homem muito usado por Deus, me abraçou e falou assim, eu não tenho dúvida que Deus te deu um direcionamento e uma abertura totalmente diferente para essa linha. E bem como esse reitor da PUC. Com isso, o que eu fui fazendo? Fui continuando escrevendo os meus livros, fui criando uma imersão na minha casa há mais ou menos 18 anos atrás, onde eu recebia 15 mulheres de 15 em 15 dias para ficarem literalmente internadas dentro da nossa casa, onde eu moro, deixava elas no hotel, e eu cuidava delas tudo com a linguagem psicanalítica, sem ser muito clara, e cuidando também... Então não era necessariamente só cristãs. Não, mas 90% eram cristãs. Aí eu pegava todas essas histórias delas, pegava o conteúdo bíblico, conteúdo psicanalítico, e sem que eu percebesse, Douglas, eu fui escrevendo. Escrevi, falando, isso aqui não funciona, olha, isso aqui tá assim, mas eu, de acordo com o que eu penso. Então nós começamos a criar uma metodologia. Por exemplo, tem um método que eu criei, que é o Ciência e Fé. Eu criei um método chorando e falando em línguas o tempo todinho. E falando, Deus, espera aí, o que o mundo chama de insight é a presença do Espírito Santo, que é a paz que excede a todo entendimento. E aí, como é esse método? O que ele é? Então, o método hoje psicanalítico do Instituto Fazendo a Diferença, que a gente criou, nós pegamos todos os conteúdos da linguagem psicanalítica, pegamos parte de Jung, Freud, Melanie Klein, alguns outros, e desenvolvemos uma teoria específica. A parte da ciência e fé foi o que eu tive que desenvolver com a média de umas quase... Estavam aí uns 180 horas para o MEC aprovar, tá? O nosso curso hoje é aprovado pelo MEC. Que legal. É, aprovado pelo MEC. Então nós pegamos toda essa parte psicanalítica, pegamos a questão do genograma, você que é psicólogo, você sabe. É muito fácil, né, falar que tudo é maldição hereditária, né? E se eu não mudo a semente que eu planto? Vou jogar até quando a culpa de que é maldição hereditária, eu vou orar 20 anos, que é o que a gente aborda no livro. Adianta ficar o tempo todinho, é muito fácil jogar a culpa pro diabo, né? Ou falar, Deus não mudou minha vida, mas e o meu comportamento que eu não mudo? Então nós pegamos toda uma linha com vários módulos, hoje dá 1.500 horas, documentamos tudo, registramos como ciência, tudo que é necessário na parte jurídica, no CBO e no MEC. E o nosso curso hoje, com 4 anos, 35 mil alunos formados, prova social, atendemos 30 mil pessoas de graça por semestre, através dos alunos formando. O CFNAI hoje reconhece o nosso método, né? E a Chantel agora vai ser nossa mentora. É mesmo? Poxa. Um trabalho lindo. Que lindo. E uma construção... E isso já vai dar o quê? 20 anos já, então? É, uma construção nos bastidores de 20 anos, mas que foi realmente assim... Entendi que era o propósito de Deus há 4. Muito bom. Eu fiz um voto. Eu falei pra Deus um dia. Eu falei, Deus, eu sou apaixonado em gente. Você conhece a minha história com o Cirino? Nós somos empresários no ramo de carro e no ramo de construção civil. E ganhar dinheiro para mim nunca foi prioridade. Vivo uma vida próspera com ele há muito tempo. E chegou num tempo que eu não queria mais ficar viajando e ministrando. Eu queria cuidar de 10 pessoas curadas. Eu não queria mais estar pregando para 20, 30, 40, 50 mil pessoas, ou sei lá, o tipo de evento que fosse, eu digo assim, numa esfera de ano. Eu queria sentar e eu queria ouvir aquela pessoa. Porque eu peguei muita gente cristã se mutilando. Muita gente suicidando, e que quando a gente ia descobrir, falava assim, não, a gente tá falando que foi infarto, pra ninguém saber que foi suicídio. Peguei muita história pesada. Muito caso que eu falava, meu Deus, não tem como eu julgar a história dessa pessoa. Peguei casos assim, assustadores. Casos de pedofilia, N casos. E isso começou a me preocupar. Por quê? Por eu ser muito amorosa, escrever sempre na linha de trauma, aproximar das pessoas. Tinha vezes que eu ia em evento, as mulheres não paravam de me abraçar e chorar e falar, tremendo, eu preciso conversar. Bom, quando eu percebi isso, o que eu fiz? Eu falei para o meu marido, eu quero viajar menos, eu quero dedicar o meu tempo 100% a buscar esse conhecimento, aprofundar nesse conhecimento. Nem imaginava que ia criar método, não imaginava. Eu falei, eu quero fazer isso e eu quero cuidar de gente. O Cirino entendeu, eu saí da nossa empresa de carro, tem uma história longa nisso. Perguntei para ele, você me permite usar a nossa casa para ser o lugar de cobaia? Ele falou, permito. E fui fazendo, Douglas. E aí, há 4 anos atrás, mais ou menos, eu entendi porque as pessoas falavam assim para mim, no que você estudou? Eu preciso estudar sobre isso.
Entendi. Entendeu? Isso tem um clamor. Um clamor geral. Foi quando eu falei para o Cirino que eu queria construir uma clínica psiquiátrica, um hospital psiquiátrico, histórias de vida reais para inspirar pessoas e continuar o legado, escrevendo livro e tudo mais. Foi quando meu marido concordou e a empresa hoje, o Instituto, ela é 100% destinada a isso. Nós estamos agora começando a construção de um hospital psiquiátrico.